Fala trader! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês hoje? Hoje eu fiquei pouquíssimo tempo, né, na frente da tela. Tô meio gripado, eu acabei tomando de remédios ali. Inclusive no grupo que a gente tem ali de estudos, falei pra galera que tava saindo que ia tomar os remédios. Mas a gente tem o nosso compromisso aqui de fazer as análises do dia no, no índice, né? Então vamos lá para o nosso estudo do dia, tá? Vou tentar ser um pouco mais breve hoje, até porque a garganta não tá me ajudando, beleza? Vamos lá, pessoal. Dia abriu com gap, certo? É, Barra de baixa, muito pavio, não vendemos a primeira barra. Segunda barra continuou deixando bastante pavio e defendeu bastante aqui na média móvel, né? Então já não fizemos nada também. Quando o preço ficou aqui, deixou uma barra interna, sempre que a gente tem isso aqui, existe uma probabilidade de um rompimento dela e pagar a projeção para um dos lados. Nesse momento que a gente tem barra interna, é uma lateralidade em uma barra. Probabilidade de 50% de rompimento para cada lado, né? E uma possibilidade que ela pague a projeção pelo menos do corpo, que seria maior probabilidade, que seria isso aqui, né? Quando ela tentou o rompimento para baixo, não conseguiu. O rompimento dela para cima pagou a projeção do corpo e deixou uma boa barra de compra, onde nós aceitamos nossa primeira operação do dia. Tá? Nós tínhamos fundo duplo na média móvel, barra interna. Esse preço poderia vir buscar a abertura, onde nós faríamos aqui provavelmente uma parcial ou na média de 200 e possivelmente projeção, certo? E aí, pessoal, vem uma questão bem interessante que até a gente já chegou a conversar outras vezes em outros vídeos, que é sobre a questão do gerenciamento da operação. Pessoal, nós tínhamos aqui uma premissa, certo? Barra interna, fundo duplo, boa barra de compra, ok? Acima da média móvel. Nós aceitamos essa compra. Passou uma barra. Então, passou uma barra, duas barras. O preço não desenvolveu. A nossa tendência macro ainda é de baixa, certo? Quando o preço começa a deixar isso aqui, a próxima barra que vira um gatilho para mim, minha premissa que era de compra, uma boa compra onde o preço poderia ter desenvolvido, ter vindo buscar pelo menos a abertura e não veio, ela acaba se perdendo, ou seja, não faz mais sentido essa compra para mim, certo? Aqui nós já temos um topo duplo de mínima mais baixa, nós temos aqui uma correção dessa perna de baixa no intraday, que provavelmente até essa região deve dar aqui uns 50% de toda essa movimentação de baixa aqui, certo? Provavelmente seria essa região aqui, né? 50%. E nós temos um gatilho de venda. Então, quando o preço deu oportunidade de sair aqui na barra 9, aqui tinha acionado essa venda, o preço, essa compra aqui, ó, vamos lá para vocês entenderem. Eu deixei as marcações do próprio Profit conforme foi acontecendo, tá? Fiz a compra aqui de 2 contratos. O mercado não desenvolveu, deixou um gatilho de venda. Quando o preço acionou essa venda, voltou aqui nessa região, eu saí com a menor perda possível. Então a nossa perda foi: comprei aqui, encerrei a operação aqui, correto? Como um gatilho que era de compra começa a deixar de fazer sentido e a gente tem aqui já confluências para uma venda, eu acabei saindo aqui e virei a mão na venda, certo? Geralmente eu faço no máximo 2 operações por dia, pessoal. Então aqui fiz a venda, stop aqui em cima. Nosso alvo seria a projeção dessa movimentação aqui, pelo menos dos corpos, que seriam os alvos de maior probabilidade, certo? Só um momento, pessoal.
seriam os alvos de maior probabilidade, correto? E aí nós fizemos a venda, e aí nós fizemos uma parcial nessa região aqui, tá? Aqui vocês podem ver, foi a nossa parcial, porque aqui poderia encontrar uma certa resistência, e aí o preço simplesmente depois disso não andou, quando deixou toda essa movimentação aqui, que já se parece muito com uma lateralidade, barra interna, muito pavio para baixo, muito pavio para cima, outra barra com bastante pavio, e aí eu acabei encerrando exatamente no tique de onde seria o nosso alvo, tá? Que seria essa projeção aqui, tá? Foi exatamente no tique do alvo. E aí fica aqui aquela dica interessante que eu falei para vocês sobre o gerenciamento da operação. Pessoal, se a gente está comprado aqui, nosso stop é aqui abaixo da 4 ou abaixo da 2, o stop técnico, correto? Nosso stop técnico seria aqui. Porém, essa movimentação aqui, ela deixa de fazer sentido para mim. Aciona um setup de venda. Por que que eu vou ficar posicionado nisso aqui e esperar ser estopado aqui embaixo? Não tem lógica, tá? Não faz sentido. Então, a gente até conversou com um amigo no grupo um dia desses, que se vocês forem ver, a gente tem um vídeo sobre o emocional, algo do tipo aí no canal. Posso até deixar o link na descrição aí. Que a gente fala sobre isso. Se a gente pode estopar curto quando uma operação não faz sentido pra gente, por que que a gente vai esperar chegar no nosso stop técnico? E aí a gente tem aquela questão que eu falei, que é 2,20%, que seria o quê? Pessoal, a gente comprou aqui. 20% das vezes, o nosso preço vai vir direto no nosso alvo, correto? 20% das vezes, esse preço ele vai vir de maneira devagar e vai atingir o nosso alvo. 20% das vezes, esse preço vai lateralizar nessa região e vai dar a oportunidade da gente sair no 0 a 0 ou com um pequeno lucro. 20% das vezes, esse preço vai fazer isso, vai fazer isso aqui, vai vir aqui, vai voltar aqui em cima de novo, vai vir aqui embaixo e começar a descer de maneira lenta. Então, eu tenho a possibilidade de sair ou no 0 a 0 ou simplesmente sair com uma pequena perda, tá? E 20% das vezes ele vai fazer essa barra aqui. Você comprou aqui, ele simplesmente vem te estopar aqui e aí vai te estopar cheio. Só que apenas em 20% das vezes você vai tomar esse stop cheio, certo? Nas outras, você vai ter a possibilidade de estopar curto, de estopar no 0 a 0, de ter uma pequena perda. Detalhe, pessoal, entendam que isso é a partir do momento que a minha operação não faz mais sentido, tá? Por exemplo, comprei aqui, eu vou sair com uma pequena perda no 0 a 0 por conta dessa barra 7. Galera, não é uma venda aqui, né? Então não tem motivo para eu sair dessa operação nessa barra. A barra 8, ela é uma barra de venda que aciona confluências, correto? Boa de barra de venda fechando próximo da sua mínima, topo duplo, falha de rompimento dessa região da barra interna, gatilho de venda, ok? Na barra 9, a gente pode confirmar isso com compradores comprando mais aqui embaixo e desistindo da operação nessa região sem perdas, e depois disso o preço simplesmente derreteu e foi buscar o nosso alvo, correto? Então, essa é a maneira com que eu tenho gerenciado minhas operações, pessoal, e tem sido bem positivo, tá? Estopar curto, quando possível, claro, como eu falei, muitas vezes o preço vai deixar uma barra dessa aqui, vai te estopar aqui embaixo, e aí, infelizmente, não tem o que fazer. Estopar e partir para o dia seguinte, ok? Continuando nossa análise do dia de hoje. Fizemos essa venda, parcial, saída final. Depois disso, o preço deu uma lateralizada. Quando voltou na região aqui em cima, a gente já conseguia ligar essas duas máximas aqui e essas mínimas e compreender que o preço já estaria em um canal amplo ou possível lateralidade, certo?
Quando essas máximas começaram a não renovar máximas e renovar mínimas, a gente acaba confirmando esse canal de venda. E quem assistiu o nosso vídeo do final de semana, que é sobre ciclos de mercado, inclusive, indico bastante que vocês deem uma olhada lá, porque é bem interessante e isso ajuda bastante nas nossas tomadas de decisão. Você sabe que vendedores aqui vão vender correções e sair a partir das próximas mínimas. Vão vender correções, muitos traders podem até vender por ordem limite justamente nessa região e vai gerar toda essa movimentação e sair a partir de novas mínimas, correto? Nesse ciclo nós temos compradores e vendedores ganhando dinheiro, pessoal, o que quer dizer que a probabilidade que esse preço comece a descer de maneira rápida e urgente aqui, ela acaba sendo menor. Então, parciais são interessantes em novas mínimas e sempre que o preço deixar um gatilho de compra, um H1, um H2 aqui, a gente encerra a operação, ok? Essas aqui foram as operações que eu fiz pela manhã. O nosso stop aqui nessa região foi, não sei quantos pontos, mas foi bem pouco aqui, tá? E aí, o nosso alvo, para vocês terem uma ideia, só para a gente já passar dessa parte. Comprei aqui, estopei aqui. Nós tivemos essa região aqui de stop. Vendemos aqui e fizemos a nossa primeira parcial nessa região. Olha a diferença de espaço daqui e daqui. Logo, você pode pressupor que o nosso lucro foi muito maior que a nossa perda, fazendo com que o nosso dia seja positivo mais uma vez, graças a Deus. Depois disso, nós tivemos aqui uma cunha, né? O preço fechou aqui nessa região de fundo, fazendo uma cunha. Compradores compraram essa cunha para sair novamente na parte alta do canal. Aqui até é uma barra de venda, mas ela não foi acionada por um tique. E aí a barra seguinte acabou deixando uma nova barra de venda. Essas vendas que estão aqui no quadradinho aqui, ó, pessoal, são vendas que eu não fiz, mas são possibilidades que tiveram no dia, tá? Movimentações. E aí depois disso, pessoal, como eu sempre digo, é história, né? Aqui para o final da tarde não tem mais muito o que fazer. O preço ficou trabalhando dentro desse canal de maneira bem lenta, tá? Perdão, pessoal, hoje tá... Tô tentando finalizar o vídeo aqui, vamos lá. Aquela nossa dica do dia, canal amplo de baixa. Em canal amplo de baixa, vendemos correções, certo? Como eu falei para vocês. É uma fase mais fraca da tendência, onde traders irão vender as correções e sair de suas posições em novas mínimas. E compradores irão comprar em novas mínimas para um scalp. Compradores e vendedores ganham dinheiro nessa fase, nesse ciclo, ok? Não tenho o que explicar aqui, vocês nós já explicamos tudo, né? Que seria vender alto, comprar baixo, basicamente nas correções, tá? E essas aqui são as marcações das operações que a gente fez no ao vivo, mas como eu sempre faço também, pessoal, porque muita gente fala que quem lê preço lê muito gráfico parado, mas aqui as decisões que nós tomamos com o mercado ao vivo, com o mercado funcionando, tá? Durante o pregão. Aqui, aquela nossa compra que eu falei para vocês, que chegou um momento que eu comprei aqui por conta desse topo duplo. Nós tínhamos a premissa de pelo menos o mercado voltar aqui para a gente fazer uma parcial, já que nós tínhamos aqui uma possibilidade de uma lateralidade nessa região, certo? Quando o preço não desenvolveu, encerrei aquela operação, como eu falei para vocês. O stop estava aqui abaixo da barra 2, correto? 630 pontos, mas se essa operação deixou de fazer sentido para mim, não tem lógica eu estopar aqui embaixo se eu posso estopar curto, correto? E
mais uma vez deu certo pra gente. O meu alvo, pessoal, eu deixei aqui, acredito que ele é a projeção dessa movimentação. Porém, com relação ao alvo, como que eu trabalho? Eu nunca deixo exatamente, geralmente eu saio da operação na mão, tá? Por quê? Quando chega nessa região aqui, se a gente tem, por exemplo, uma barra presente ou uma barra climática, eu espero ela fechar para eu pegar o máximo que o mercado pode dar. Às vezes eu acabo devolvendo um pouco do valor que eu poderia ter ganho no alvo. Porém, se a gente colocar em probabilidades, no fechamento do mês tem sido mais lucrativo para mim, tá? Porque, por exemplo, comprei aqui, o mercado deixa uma barra, duas barras, e aí aqui seria a minha parcial. Porém, na terceira barra, onde ele buscaria a minha parcial se tivesse plotada na tela, o preço simplesmente pode fazer uma barra que venha até aqui em cima. E aí eu encerro minha parcial aqui em cima, ao invés dele buscar minha parcial aqui, certo? Para mim tem sido bem lucrativo dessa forma, tá? Cada um tem a sua maneira de gerenciar isso daí, tá? Não adianta você fazer uma entrada maravilhosa e uma saída ruim. Então, pense, analise e faça um backtest disso, pessoal. Faça um backtest do que funciona para você, tá? Porque para eu chegar nisso, eu fiz bastante backtest. Não foi simplesmente, vou fazer assim. Fui vendo o que funcionava para mim, tá? E aqui a nossa segunda operação. Depois que nós encerramos aqui nessa região, entramos, encerramos, estopei os dois contratos que eu tinha entrado aqui. Aqui entrei novamente com a mesma mão de dois contratos, porém na venda nesse momento, pois já tinha acionado um gatilho de venda. Nessa região aqui fiz uma parcial e a segunda parcial, vocês viram lá, eu tinha deixado o alvo final aqui no fundo do canal, porém acabei fazendo aqui próximo da mínima do dia, porque o preço começou a segurar mais, deixou barras grandes para cima, interesse comprador nessa região, acabei encerrando mais ou menos aqui, certo? E aí o resultado foi 655 pontos com um contrato, mais uns, acho que deu aqui uns 700 pontos, 700 e poucos pontos com o segundo contrato, tá? Não lembro, não lembro exatamente, mas foi mais ou menos isso, beleza? E esse foi o nosso dia de hoje. Pessoal, a gente tem o grupo de estudo onde eu mando todos os dias essas informações. Esse estudo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu mando lá no grupo, tá? Não é pago, tá? Você pode acessar o link aí na descrição e entrar lá no grupo para estudar com a gente, beleza? Outra coisa interessante para quem me acompanha e tá buscando entender o operacional, acessa as aulas que a gente está colocando aos sábados, que são aulas do operacional, aulas de price action, tá? Inclusive, quem assistiu a aula de sábado e conseguiu enxergar o dia de hoje com uma aula dos ciclos de mercado, você também conseguiu fazer uma graninha hoje, beleza? Obrigado, pessoal. Boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas até amanhã. Valeu!